direcionado nessa área de cura, de restauração e libertação. Eu tenho trabalhado juntamente com a minha esposa bastante tempo nessa área de aconselhamento, trabalhando com pessoas que trazem certos cativeiros, né? Pessoas que viveram certos quadros de aprisionamento, sofreram maus tratos, vieram das mais diversas situações de abuso, situações dentro da família. Então nós temos servido dentro dessa área e, como eu disse, eu quero mais uma vez dizer que é um privilégio estar com você e eu espero que o Senhor fale conosco nessa noite. Amém? Você está disposto a ouvir a voz do Senhor? Amém. Eu tenho certeza que você não quer saber o que eu penso. Você saiu de sua casa porque você hoje quer ser alimentado pelo Senhor. Você quer ser alimentado pelo Espírito Santo. Você quer ser alimentado por Deus. Amém? Então, eu juntamente com você, eu espero que o Senhor hoje, Ele mais uma vez fale aos nossos corações. Tá? Eu não sei se o meu sotaque já denunciou, mas eu sou natural de Fortaleza. Embora eu já tenha saído aí bastante tempo, mas eu sou natural de Fortaleza. Tem alguém aqui, natural aí do Ceará? Olha aí, maravilha! Sempre tem um conterrâneo, né? Que bênção! Se o cearense começar a conversar, ele vai para outro dialeto, viu? Ele tem um dialeto totalmente diferente. Mas, amém, queridos, eu, como disse, sou casado com a Márcia, né? A pastora Márcia hoje tem um programa na Rádio Amo Família, chamado Devocional Amo Família. Então, todas as manhãs, 9 horas da manhã, você pode ouvi-la, tá bom? Você pode acessar a Rádio Amo Família e você vai ter lá um devocional. E nas tardes eu tenho um programa chamado Clínica Pastoral. Ele tem um propósito de dar respostas bíblicas e pastorais às grandes demandas e desafios da nossa vida. Tá? Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas. A gente vai ler um texto muito conhecido. No capítulo 15, na verdade nós vamos ler só 3 versículos. Capítulo 15, a partir do verso 8. Verso 8, 9 e 10. Amém, querido? Eu quero, se você pudesse colocar de pé, para a gente ler a palavra do Senhor. Eu quero falar nessa noite sobre família. Amém? Falar um pouquinho sobre família. E eu quero, dentro desse texto, eu quero falar um pouquinho sobre as perdas do lado de dentro. Então, capítulo 15, verso 8 diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém, querido? Você pode sentar. Amém. Essa parábola que nós acabamos de ler
Como eu disse, ela é uma parábola muito conhecida, a parábola das 10 dracmas, né? Mas se nós nos debruçarmos sobre esse texto, se nós mastigarmos um pouquinho, parar um pouquinho para pensar sobre esse episódio que envolve uma mulher, que envolve valores, você vai extrair dele algumas verdades, alguns princípios muito importantes. A primeira coisa importante é que algo se perdeu. O enredo, a história, a situação, ela gira em torno de uma perda. Agora, o que é mais interessante é que essa perda não foi algo lá fora. Eu não sei a sua experiência, mas quando nós perdemos alguma coisa lá fora, é evidente, é frustrante, nos sentimos tristes, principalmente se é algo que tinha um valor significativo, legítimo, mas chega uma hora que a gente se dá por vencido. A gente às vezes volta lá onde perdeu a coisa, pergunta para um, pergunta para o outro, mas chega uma hora que não tem mais jeito. Perdeu, acabou. Mas não tem nada mais frustrante quando você perde dentro de casa. Você já teve essa experiência? De perder algo dentro de casa, você sabe que não foi lá fora. Você sabe que você perdeu dentro de casa. E eu já tive essa experiência algumas vezes, e eu não consegui dormir, porque eu estava lá deitado, e eu ficava maquinando, porque para mim era inadmissível. Eu ficava pensando, mas onde foi que eu deixei esse objeto? Aí eu levantava, ia lá no sofá, metia a mão, será que está por aqui? Aí eu voltava para a minha cama e pensava, não, eu devo ter deixado isso na cozinha. Aí, gente, eu já cheguei ao ponto de ir lá fora, trazer o lixo de volta para dentro de casa, porque eu pensei, bom, eu devo ter jogado isso no lixo. E eu tenho que desfazer todo aquele lixo, porque eu estava realmente comprometido de encontrar aquilo que tinha se perdido. Se perdeu dentro de casa e é frustrante. É frustrante. Essa mulher, a perda que ela teve, foi dentro de casa. Essa mulher, ela tinha computado, ela tinha realmente algo muito claro. O texto fala que ela tinha 10 dracmas. Ela tinha um valor, e esse valor tinha um número, eram 10 moedas. E o texto fala que essa mulher perde uma dessas moedas e perde dentro de casa. Eu não sei quais são os valores da sua família. Eu, na verdade, nem sei se você hoje conseguiria pegar um papel e computar, escrever. Se eu pedisse para você dizer, escreve aí, nessa folha, quais são os valores da sua família? Quais são os valores da sua casa? Será que você saberia dizer? Essa mulher, ela sabia dizer quais eram os valores que ela tinha. Ela disse que tinha 10 dracmas, 10 moedas, era um valor claro. O grande problema é que, às vezes, nem os valores nós sabemos quais são que temos dentro da nossa casa. E quando não temos nem conhecimento, ciência dos valores que devemos ter dentro da nossa casa, é muito mais fácil as perdas serem maiores e bem mais trágicas. Falar de família, queridos, hoje é falar de um universo desafiador. Cada vez mais nós temos visto maridos deixando suas casas, cada vez mais nós temos visto filhos magoados, ressentidos, amargurados, fugindo de casa. Cada vez mais nós temos visto o divórcio cada vez aumentando
quantos de vocês conhecem, nós temos em Bragança Paulista uma chácara chamada SOS Casamento. Quantos conhecem? Essa chácara, gente, é algo revolucionário. Ela é a primeira chácara de recuperação para casados. O casal, ele vai para lá e fica um final de semana conosco, fazendo um processo de recuperação do seu casamento. E hoje nós finalizamos meio-dia e nós recebemos casal de diversos lugares do Brasil, e a maioria desses casais, gente, já chegaram com sentença de morte sobre o seu casamento, sobre a sua família. A maioria desses casais já chegaram como o último lugar de esperança para a sua família e para o seu casamento. Hoje nós ouvimos testemunhos tremendos. O SOS do mês passado chegou um casal que já estava há 8 anos divorciados. E a ficha caiu e eles entenderam que Deus tinha um propósito e esse propósito poderia ser restaurado. Aleluia. Eles entenderam que aquilo que havia se perdido poderia ser encontrado. Hoje nós ouvimos uma quantidade de testemunhos e na maioria dos testemunhos daqueles 32 casais que hoje no SOS deram testemunho, a maioria dos testemunhos eram pedidos de perdão porque algo havia se perdido. Era um pedido de perdão porque eles deixaram valores para trás, e quando eles deixaram esses valores para trás, eles começaram a sofrer um prejuízo, eles começaram a sofrer um dano dentro de suas famílias. E esse texto, como eu disse, essa mulher ela se dá conta que uma perda aconteceu dentro de casa. Nós não estamos perdendo lá fora, nós estamos perdendo dentro de casa. Quando você ouve filhos, quando você ouve filhas, quando você ouve um marido, quando você ouve uma esposa, você vai perceber que as coisas que de fato justificam o fracasso da família não são as coisas de fora, mas são as coisas de dentro. As pessoas não são machucadas lá fora, elas são machucadas do lado de dentro. Esse marido, essa esposa, eles estão se perdendo não lá fora, mas dentro de casa. Estão me entendendo? Então, é frustrante e ao mesmo tempo trágico que nós estejamos perdendo no lugar que deveríamos mais ter valores, no lugar que deveria ser o útero emocional das nossas vidas, que é a nossa casa, a nossa família, e é justamente lá que estamos perdendo. Gente, eu sinceramente vou dizer para vocês, se eu fosse contar para vocês os bastidores da vida de algumas pessoas, que nesse processo de cura, de libertação, de aconselhamento, elas jogam para fora, elas quebram o silêncio e falam o que aconteceram com elas, sempre é dentro de casa. Sempre. Quantas jovens, quantas mulheres hoje casadas, mães, eu atendo, e elas disseram: pastor, sabe onde foi que eu perdi a minha inocência? Sabe onde foi que eu perdi a minha pureza? Não foi lá fora, foi dentro de casa. Quando eu fui abusado por um irmão, quando eu fui abusado por um pai, quando eu fui abusado por um parente. Eu estou dando um exemplo. Semana retrasada eu estava em Fortaleza dando um seminário que a gente tem chamado Clínica da Alma. E quando eu estava dando esse seminário, de repente uma garota chega para mim e fala: pastor, eu já estou casada há 6 meses, eu estou em lua de mel.
mas eu estou sofrendo porque não consigo colocar para fora tudo aquilo que me aconteceu, todas as marcas que eu trouxe para dentro desse casamento. Eu não tenho coragem de falar para esse marido, e ele não entende o que se passa comigo, ele não entende por que eu me comporto desse jeito, e já vou falar um pouco mais sobre isso. Então, irmãos, infelizmente, nós estamos perdendo dentro de casa. Estamos perdendo valores preciosos. E a pergunta é, pastor, como é que a gente faz o caminho de volta? Qual é o processo para que a gente dê passos em busca dessa restauração? Como é que a gente faz, pastor, para entrar na trajetória de ter nossas casas, nossas famílias, pelo menos uma trajetória de restauração, uma trajetória de nos tornarmos pessoas mais conscientes que não podemos perder mais dentro das nossas casas? Como é que a gente faz isso? E aí, gente, essa mulher, ela entrou no processo. Se você tiver com sua Bíblia aberta, essa mulher, ela entrou num processo muito interessante, e eu quero, assim, compartilhar 2 ou 3 princípios disso muito importantes. O texto diz, ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas se perdeu uma? Aí o que ele fala? O que ela fala, perdão? O texto fala, ela diz, não acende o quê? Uma lamparina, não acende uma candeia. O primeiro passo da restauração em busca do que se perdeu é trazer luz para um lugar que está escuro. O texto diz que o primeiro passo que essa mulher deu nessa proposta de resgate, nessa proposta de busca, foi acender uma candeia, uma lamparina. Quando eu leio isso, eu acabo subentendendo que de alguma forma essa casa, ela não tinha claridade, ela não tinha clareza. Quando você pensa em acender uma candeia, em busca de algo, eu fico me perguntando, quanto tempo faz que a escuridão estava ali? Porque a grande verdade, irmãos, é que nós estamos perdendo e perdendo no escuro. E eu te explico. Todas as vezes que eu ouço maridos e ouço esposas, eu sempre percebo que os desajustes, as desordens do casamento começam quando não existe clareza entre eles. Quando eles começam a ir para um ambiente de obscuridade. Quando eles começam a ir para o ocultamento. Quando essa esposa começa a calar, começa um silêncio. Quando esse marido começa com seus segredos. Quantas pessoas eu atendi ontem e hoje? E quando eu atendia eles, sempre chegavam nesse mesmo ponto, não tinha luz. Eles não eram transparentes. Eles não andavam na luz. A Bíblia fala que nós devemos andar na luz como na luz Ele está. Quando você traz seu casamento, sua família, para a obscuridade, para o ocultamento, para o lugar da ausência da luz, aí começa, querido, você ter problemas. Quando falta essa comunicação, essa transparência com seus filhos, aí começa a falência, o fracasso da sua família. Eu não tenho uma família perfeita, querido. Sinceramente, eu tenho uma família com muitas limitações. Mas eu posso garantir para você que nós temos caminhado numa proposta de melhora. E uma das coisas que a gente zela muito é pela transparência dentro da nossa casa. Uma das coisas que nós zelamos muito é não deixarmos de ser claros, de falar o que
morava em Curitiba e eu tinha sido convidado para pregar. Eu não conheço muito São Paulo, ok? Mas eu lembro que era um lugar chamado Jardins, na igreja do pastor Marcelo Jamal. Não lembro para que lado é, mas eu lembro muito bem essa referência, porque o pastor Marcelo Jamal é um pastor querido. Eu lembro que ele nos convidou para dar um seminário de libertação, e eu passei a semana toda ministrando. E aí, quando foi na sexta-feira, eu falei: pastor, bom, já ministramos e eu estou voltando para casa. Ele falou assim para mim: não, pastor, pelo amor de Deus, depois que você começou a falar esses negócios aí tem muito casal, tem muita família que quer conversar com o senhor. Eu falei: não, olha, pastor, sinto muito, mas eu preciso voltar para a minha família. Ele falou: o problema é sua família, não tem problema. E aí ele falou para o secretário: ela quer falar com você. Eu falei: sério. Ela falou dentro do avião comigo. Ela disse que tem algo que quer conversar com você. Gente, minha filha hoje tem 13 anos, mas na época ela tinha 8 anos. E aí, era um flat, a minha esposa entrou com minha outra filha menor no quarto, eu fiquei na sala com ela. Eu falei: fala, filha. Ela falou: pai, eu estava assistindo um filme, pai, e eu vi um casal se beijando. Aí eu falei: sim. Então, pai, aí esses dias eu comprei um picolé. E aí, pai, eu fiquei fazendo um picolé do mesmo jeito que eu vi lá na TV. Mas na hora, pai, Deus falou comigo que aquilo entristeceu Deus. E eu deveria falar com o Senhor, para o Senhor orar por mim. Gente, minhas filhas, foi construído dentro delas essa liberdade, por mais que as coisas sejam simples, por mais que as coisas sejam infantis, supérfluas, mas foi construído dentro delas a liberdade de ter luz dentro de casa, de não existir essa coisa incoerente. Eu sou uma coisa dentro de casa, lá fora eu sou outro, eu ajo de um jeito. Não tem coisa que mais mata a vida de um filho do que a incoerência de um pai e de uma mãe. Não tem coisa que mais dói no coração, na alma de um filho, a incoerência de um pai. Um pai que é de um jeito dentro de casa e fora de outro. Vocês estão me entendendo? Então, a primeira coisa para que a gente possa voltar à restauração da nossa casa, do nosso casamento, da nossa família, é acender uma candeia. Traga luz para aquilo que não tem luz. O que está acontecendo com o seu filho? Por que a sua filha está se comportando como está se comportando? Nada, gente, é de graça na nossa família. Se a sua família está começando a ser dispersiva, cada um indo para o lado, não existe mais comunicação, não existe mais afeição, não existe amor. Os vínculos estão se quebrando. Os vínculos estão se perdendo. É necessário que você acenda uma candeia e pergunte: o que está acontecendo? É trazer luz. Hoje, mais do que nunca, irmãos, eu afirmo para você, o que nós mais temos visto dentro da família, o fracasso começa quando as coisas elas vão escurecendo. Quando essa esposa não consegue falar a verdade, não tem essa liberdade para falar. Quando esse marido não pode dizer realmente o que sente, o que pensa. Irmãos, lá fora a gente não pode falar muito, porque lá fora nem sempre as pessoas nos entendem. Mas quando você nasce num ambiente chamado família. As primeiras figuras de autoridade na sua vida é família. Um pai precisa comunicar direção, limites e proteção. Quando um pai comunica direção, ele dá um senso de destino. Quando um
pai dá limites, ele provoca segurança. Quando um pai, ele estende uma mão de proteção, ele está cercando a vida desse filho, e esse filho está se sentindo amado. Hoje nós somos uma geração chamada geração sem destino. E não sou eu que estou dizendo. Quando você estuda de forma sociológica, hoje a nossa geração, eu estava até conversando com o Felipe dentro do carro, eu perguntando qual era o ano dele, né? E ele falou: pastor, eu sou de 88. E eu falei para ele: Felipe, a partir de 82 já é outra geração. Os estudiosos, eles vão falando das gerações. E há muito tempo atrás, em 1902, era a geração chamada esquecida. Depois de 1945, veio a geração Baby Boom. E aí para frente chegou uma geração que é chamada geração X. Pastor, o que é isso? É porque os sociólogos estudiosos começaram a olhar para uma geração que não sabe para onde vai e não sabe quem são. Filhos desorientados, famílias sem referência. E aí o que eles disseram? Eles disseram que deveriam ser a geração X, porque o X na equação é um número desconhecido. Cada vez mais, queridos, nós temos visto pessoas sem identidade, pessoas sem destino, pessoas sem limites. Eu não sei quais são as pastorais da igreja ou a conduta, mas eu posso dar um testemunho aqui para você. Quando minha primeira filha nasceu e ela estava com 3 anos, nós aprendemos à luz da Bíblia que nós deveríamos não esconder a vara dos nossos filhos. Embora agora veio essa história aí da lei da palmada, mas a minha filha, você sabe o que foi que eu fiz? Eu tomo Deus como testemunha e Ele não dará tudo inocente aquele que toma o seu nome em vão. Eu, minha filha e minha esposa, nós saímos e fomos procurar uma varinha. E eu falei para minha filha que essa varinha era para disciplinar ela. E ela chegava assim e falava: pai, essa serve? Não, filha, essa está muito grossa. E até que eu encontrei uma vara legal. Voltamos para casa, peguei a faca, ajeitei a vara lá, sério. Aí chamei minha esposa, chamei minha filha, ungi a vara com óleo e disse: filha, essa vara será uma vara de justiça e de correção. Amém, amém. E aí começamos a trabalhar. Sempre uma varadinha. Irmãos, está aqui o Felipe aqui que é testemunha. Conversa com minhas filhas. Se você é psicólogo, psiquiatra, psicanalista, e procura nela qualquer traço de desordem mental, emocional ou coisa parecida. Irmãos, eu lidei com minhas filhas com vara. A minha filha hoje tem 13 anos, até os 10 anos, até os 9, eu lidei com ela com vara. A disciplina. Um dia, eu dei 2 varadas nela, 2 varadazinhas, na cozinha. E aí nós tínhamos uma casa em cima e embaixo, ela subiu as escadas, foi para o quarto. E aí eu chamei minha esposa, cheguei no quarto, desliguei a TV, e eu falei assim: filha, deixa eu te falar, eu disciplinei você por uma coisa legítima que você sabe que você errou, que você mereceu. Mas a impressão que dá na sua fala é que parece que você está frustrada porque a gente fez alguma coisa errada. Parece que você está transferindo a culpa para a gente. Aí eu falei para ela assim, eu falei: filha, a partir de hoje, eu sentado aqui, ela no meio e a minha esposa do outro lado. Eu falei: a partir de hoje, eu não vou mais te disciplinar com vara. A partir de hoje, filha, você faz aquilo que você acredita. A minha filha começou a chorar. Um dia vocês vão conhecer ela. Minha filha começou a chorar e ela disse: não, pai, não. Eu preciso da vara.
Eu preciso, Pai, de limites. Eu preciso. A minha outra filha menor, um dia de uma reunião, e eu fui colocando perfume, e eu descuidei, o perfume quebrou lá, ficou cheio de vidro no quarto. Eu fechei a porta do quarto e falei: filha, olha só. A minha irmã falou: filha, hoje ela tem 11 anos. Ela na época devia ter uns 6. Morava em Curitiba. Eu falei: filha, olha só, não entra no quarto, porque eu quebrei o perfume, está cheio de vidro, eu não tenho tempo para limpar, eu estou indo para a reunião. Não entra, se você entrar, você vai ser disciplinado. Olha, quando eu cheguei na hora do almoço, ela chegou para mim e falou: pai, o senhor sabe o quarto que o senhor falou que não era para eu entrar? Eu falei: sei. Eu entrei, pai. Eu falei: tá, e quem? Aí ela falou assim: então, pai, então eu vou ser disciplinada? Aí eu falei: então, filha, vem cá. Eu abri a Bíblia, li alguns textos para ela e falei: filha, o caráter de Deus é o caráter de um Deus que quando fala, ele cumpre. Você acha que o papai deve ter o mesmo caráter de Deus de falar e cumprir? Ela falou: sim, pai. Eu falei: então você vai ser disciplinado. Nós estávamos no shopping e era mais ou menos de manhã, estávamos no shopping, passamos o dia no shopping, e elas fizeram alguma coisa, as duas, que merecia ser disciplinada, mas eu não podia disciplinar porque eu coloquei no coração que eu ia disciplinar sempre com a vara. E eu falei para elas: olha, quando nós chegarmos em casa, vocês vão ser disciplinados. E aí passou o tempo, o dia foi passando, almoçamos, a tarde chegou, e aí quando estava já de tardezinha, voltamos para casa. Anoiteceu, eu já tinha esquecido. De verdade. Irmãos, era mais ou menos 8 horas da noite, minha filha bateu na porta. Pai, o senhor não está lembrado que o senhor falou que ia nos disciplinar? Eu falei: eu não estava. Gente, eu estou te falando, se eu ficar aqui com você, eu vou te contar cada história. Eu estou te falando só dessa área de limites e disciplina. Valores que estão se perdendo. Essa mulher que perdeu esse valor, essa dracma, ela entendeu que para começar o resgate, a busca, ela tinha que acender uma candeia. O grande problema, irmãos, é que existem muitas casas que está faltando uma candeia. Está faltando dentro da nossa família uma luz clara, objetiva, princípios firmados. Como eu disse, essa mulher, ela sabia que tinha 10 dracmas e perdeu. Ela tinha um número computado certo. E ela contou lá e disse: bom, eu tinha 10, perdi uma, só estou com 9, eu perdi uma. Se eu perguntar para você quais são os valores da sua casa, quais são os valores da sua família, talvez você não saiba me dizer, porque você nunca computou. Então você nunca vai saber os valores que você está perdendo dentro da sua casa. Mas essa mulher, ela acende uma candeia. E como eu disse, luz é uma coisa que nos tira da obscuridade. É uma coisa que nos traz realmente para a clareza. E clareza é tudo que a gente precisa dentro da família. Segunda coisa que o texto diz, que ela acende uma candeia e logo em seguida ela diz que começa a varrer o quê? A casa, né? É interessante isso. A busca dessa mulher primeiro começa com trazer luz, e agora ela vai lidar com lixo. Irmãos, eu sou bem honesto. A maioria das conversas dos bastidores, dos casais, das famílias, quando eles me falam de coisas que está adoecendo o seu casamento ou adoecendo a sua família, é lixo. Está me ouvindo? É lixo.
casa aqui, as mães, as esposas, mas na minha casa, quando a minha esposa diz assim, ó, hoje eu vou arrumar a casa, então eu sei que ela está dizendo assim, saia, porque hoje eu vou virar, e vira mesmo, irmão. Quando a minha esposa diz, hoje eu vou arrumar a casa, eu sei que ela vai empreender esforços para arrastar o guarda-roupa, vai tirar sofá do lugar, vai virar a casa. Muitas vezes, nós vamos precisar empreender esforços na busca daquilo que se perdeu. Nós vamos ter que tirar lixo, nós vamos ter que lidar com coisas que vai ter que ser tirada. Tem coisas que são delicadas dentro da nossa casa, mas tem que ser tirado. Essa mulher, irmãos, ela estava lidando com lixo. Ela estava varrendo a casa para tentar encontrar essa moeda. Esse valor que se perdeu. Será que você está disposto a varrer a sua casa? Será que você está disposto a começar uma arrumação na sua família? Será que você está disposto a começar uma arrumação aí dentro do seu casamento? Será que você está disposto a empreender esforços em busca do resgate daquilo que se perdeu dentro da sua casa? Tem coisas, irmãos, que a gente tem que parar a vida. Amém? Tem coisas que a gente tem que parar a vida mesmo. Tem coisas, irmãos, que quando a gente percebe, se a gente não cuidar, a gente já perdeu. Saúde, por exemplo, é uma coisa que eu já estava pensando hoje. Hoje eu tenho que voltar para a academia. Está na hora. É verdade. Porque a gente vai deixando, e quando dele, e aí acabou. Perdeu a saúde. Perdeu a vida. É verdade? Então, essa dinâmica, ela vai para dentro da família. Ela vai para dentro do casamento. Tem hora que você não tem jeito, vai ter que parar tudo. Tem hora que você vai ter que empreender esforços, porque senão você não vai conseguir resgatar o que se perdeu. Amém? Amém. O texto diz, irmãos, que ela varre essa casa e procura de que forma? Como é que está escrito aí na sua Bíblia? Ela vai à casa e procura o quê? Diligentemente, até encontrar. A diligência, irmãos, é um sentimento que essa mulher, é um ânimo emocional que essa mulher, ela colocou dentro do coração dela, para empreender essa busca do que tinha se perdido. Essa mulher, ela acende uma candeia, começa a virar a casa, mas o sentimento que ela trouxe dentro dela, nesse empreendimento de busca, de varrer, de virar, de buscar, era diligência. O texto fala que ela fez isso até encontrar. Qual é o sentimento que você tem sobre aquilo que está se perdendo? Qual é o sentimento quando você olha para o seu casamento? Qual é o sentimento quando você olha para a sua família? Quando você olha para os seus filhos? Porque às vezes nós até despertamos para aquilo que a gente sabe que não está muito certo na nossa família, na nossa casa. A gente olha para a família e sabe que tem uma desordem. E aí a gente desperta para isso e tenta fazer alguma coisa ali, mas emocionalmente nós não estamos comprometidos, nós não estamos diligentes. A gente até começa alguma coisa, mas fica na segunda-feira. Mas a minha pergunta é: quanto vale a sua família? Quanto vale o seu casamento? Quanto vale os seus filhos? E a maioria de nós, irmãos, e vamos concordar, nós só valorizamos quando perdemos.
Só valorizamos quando perdemos. E aqui está uma mulher que, quando ela empreendeu buscar o que havia se perdido dentro de casa, ela foi diligente. Ela disse: eu vou buscar e vou buscar até encontrar. E às vezes isso envolve, sabe o quê? Isso envolve você, marido, você, esposa, procurar o seu apóstolo, procurar o seu pastor e parar de ficar em silêncio, porque muitas vezes as pessoas ficam em silêncio. A Bíblia diz sobre Davi que ele calou o seu pecado, os seus ossos começaram, nessa linguagem, secaram, e havia um constante gemido. Quantos casamentos hoje estão secando? Quantos gemidos hoje alguns casamentos estão dando aqui? Porque casamento é desafiador. E às vezes você não quer empreender, procurar a sua liderança, quebrar os silêncios e dizer: olha, nós não estamos bem. Parar tudo, às vezes, para ir para um SOS, como esses casais que vieram agora esse final de semana. Parar tudo para ir para um congresso. Parar tudo para buscar alguém da área, seja um psicólogo, seja um terapeuta. Às vezes nós temos que parar, queridos, porque se não parar, as perdas serão maiores. Essa mulher, ela não teve um sentimento medíocre de pensar: bom, eu tinha 10 dracmas, perdi uma. Ah, mas eu tenho 9. Eu perdi só uma, mas eu tenho 9. Ela não teve esse sentimento medíocre. Ela entendeu que perdeu uma e essa uma era de valor e ela precisava recuperar esse valor. Você tem que ter esse sentimento. Ah, meu filho, pastor, já se envolveu com não sei o quê, mas está tudo bem, né? Eu ainda tenho fulano, ciclano, mas ainda está. Tem gente que é assim. Ah, pastor, minha filha já, mas fazer o quê, né, pastor? Hoje todo mundo aí está desse jeito mesmo, mas graças a Deus a coisa está andando. Tem gente que está nesse quadro de passividade, aceitando os valores se perderem e vai deixando, e vai deixando. Queridos, quero dizer para você que essa mulher, quando ela encontrou o texto, diz, no versículo 9, e tendo achado, quando ela empreendeu com diligência, buscar até encontrar, quando ela achou, o texto diz, e tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma, o valor que eu tinha perdido. Eu sei que esse texto só diz que ela chamou as amigas e vizinhas quando algo que se perdeu foi encontrado. Mas eu quero fazer uma conjectura, eu quero pensar que nós não podemos chamar os amigos e vizinhos próximos só quando se perdeu foi encontrado. Eu entendo que quando as coisas se perdem, nós temos que nos cercar de pessoas. A Bíblia diz que nós temos que chorar com os que choram. Não é verdade? E eu fico imaginando se essa mulher, embora o texto não fale, mas se essa mulher foi chamar as amigas para se alegrar, penso eu, que talvez, quando ela perdeu esse valor, ela avisou para as amigas e para as vizinhas e disse: olha, eu acabei de perder algo, eu tinha 10 metros, perdi dentro de casa, perdi um valor, olha, ora por mim, olha, torce aí por mim, porque eu preciso muito que esse valor seja encontrado. Hoje está faltando, queridos, nós nos cercar de pessoas. Hoje os nossos casamentos e as nossas famílias precisam se cercar de pessoas. Quando a gente perde, quando as coisas acontecem, nós não podemos ficar calados. Nós temos que buscar a pessoa e dizer: olha, está acontecendo isso na minha família.
Olha, está acontecendo essa situação, eu estou precisando, eu estou tendo que lidar com esse desafio. Você pode me ajudar? Você pode orar por mim? Eu preciso recuperar esse valor dentro da minha casa. Meu filho está magoado, meu filho está amargurado comigo. Eu deixei uma situação acontecer e essa situação trouxe essa amargura. Me ajuda. Eu quero recuperar a confiança do meu filho. Eu quero recuperar o respeito, a honra na minha casa. Eu deixei de ser sacerdote. Eu quero voltar a esse lugar que eu me desloquei. Nós temos que nos cercar de pessoas, queridos. E aí, quando nós encontrarmos esses valores, a gente possa voltar até elas e dizer: obrigado por você ter sido bênção na minha vida. Obrigado por, no momento do choro, você ter sido aquele que me encorajou e disse que ia dar certo, e deu mesmo. Obrigado, pastor, apóstolo, obrigado, irmão, por vocês terem me abraçado. Porque naquele momento das perdas, graças a Deus eu recuperei e vocês fazem parte dessa conquista, dessa recuperação dos valores que se perderam. E aí, o versículo 10 é interessante, ele fala: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ele fala da alegria que essa mulher teve, aí chamou as vizinhas e amigas para se alegrar com ela, porque o que tinha perdido encontrou, e aí ele fala: ó, de igual modo, do mesmo jeito, também vai ter alegria no céu. Eu sei que quando a gente olha para esse texto, até porque é o capítulo 15, que logo em seguida vai falar da parábola do filho pródigo, a gente tem uma visão e uma perspectiva muito evangelística, e de fato. Mas eu gosto de falar uma coisa que esses dias eu tenho ouvido o pastor Josué falando. Se você marido aí, ó, onde você está, ou você esposa, se voltasse aí para o seu marido ou para o seu filho, e olhasse para ele e perguntasse: fulano, do jeito que eu estou te tratando, do jeito que eu venho lhe conduzindo e tratando você, você acha que você vai para o céu ou para o inferno? Se hoje o seu marido perguntasse para você: meu amor, o jeito que eu tenho conduzido o nosso casamento, o jeito que eu venho conduzindo o nosso relacionamento, a nossa vida conjugal, você acha que vai levar sua esposa para o céu ou para o inferno? Esposas, se o tratamento que você dá para o seu marido pudesse ser traduzido por levar isso ao céu ou ao inferno, para onde você estaria levando o seu marido? A minha pergunta é: dentro da sua casa hoje, vai ter alegria, vai ter festa ou vai ter pranto? Será que a sua casa é uma casa que hoje teria um motivo para se alegrar ou um motivo para a amargura e o ressentimento? Será que o jeito que você vem lidando com seus filhos, será que o jeito que você vem interagindo dentro da sua casa, você acha que você está conduzindo ela para o céu ou para o inferno? Ele está dizendo aqui que a alegria existe quando há arrependimento. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante de Deus quando um pecador se arrepende. A gente só pensa que pecador, o pecador lá que não conhece Jesus, né? Agora, quem é pecador aí? Levanta a mão. Nossa, sério? Então nós somos pecadores? O que você acha, marido, de hoje você começar a se arrepender? A Bíblia diz que tem festa. O que você acha hoje, esposa, de começar a se arrepender dessas suas obras e começar a provocar festa, primeiro no coração de Deus? O que vocês acham hoje de pais começarem a lidar com seus filhos diferentes? E vocês se arrependerem do que vocês estão fazendo?
Eu creio que nós vamos levar a nossa família para o céu. Amém? Que essa palavra, ela fique no seu coração. Que essa palavra, ela provoque dentro do seu coração um desejo de verificar se você já não perdeu algumas coisas. E se perdeu, você seja encorajada, ânimo, diligência, de acender uma candeia, de dizer: hoje eu trago luz para dentro da minha casa. Talvez não seja uma coisa muito interessante, mas eu vou lidar com o lixo que eu deixei acumular e vou começar a varrer essa casa e buscar os valores que se perderam. E eu sei que vou encontrar, porque eu vou procurar diligentemente. E quando eu encontrar, eu vou me alegrar, porque eu vou me arrepender. Eu vou lidar com isso, porque eu me arrependo de ter deixado essas perdas terem se estabelecido. Amém? Que Deus os abençoe de uma forma rica, abundante, e abençoe sua família em tudo, em nome de